Vamos respirar bem profundamente. E vamos sentindo os guardiões com tochas, com espirais, com redes, juntamente com as baianas, baianas e baianos com muita água de cheiro. As ciganas e ciganos com as castanholas e os boiadeiros com os seus instrumentos, todos eles. Boiadeira. Nós vamos assim mentalizando todos eles no nosso lar, nos trazendo a proteção. E nós vamos nesse instante buscando a sintonia com o Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio e Maria Amélia. E eles nos levam até o Hospital Santa Cruz, a sala que está hermeticamente fechada, higienizada e fortalecida, para que assim possamos buscar a sintonia com todos os espíritos que ali estão estudando juntamente conosco. Nós vamos pedir para que seja expandido essa energia, principalmente para as pessoas que vão adentrar depois. Muitos adentram na metade do estudo e muitas vezes trazem o peso, toda a energia de envolvimento. Que possamos estarmos todos na mesma frequência. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, estamos na página 66, só lembrando, o Valério e a esposa dele desdobraram, um envolvido em luz, que era o Valério, e a outra com todas as dificuldades dela, né? E aí um dos espíritos falou assim, o que é isso? Por que essa diferença, né? E aproximando do pupilo, envolveu levemente num semi-abraço e, parecendo perverso estrategista, fez estas explicações. Veja, Valério guarda certos méritos espirituais. É proprietário de grande indústria que emprega centenas de pessoas, além de ser honesto e dedicado. Embora não possua nenhuma religião propriamente dita, preocupa-se com questões sociais, edificando creches para os filhos dos operários, estendendo-lhes todo tipo de benefícios que a Constituição trabalhista vigente no país oferece. Além disso, concede periodicamente parte de sua receita aos núcleos de benemerência. De comportamento explosivo, aparenta guardar no peito um coração tolo, bobo e muito bondoso. Essas atitudes, enganando os emissários da luz, o impulsionam para planos maiores e atraem a atenção dos espíritos superiores que incentivam, por toda parte, a benemerência. Lourenço pouco tem conseguido no campo da influenciação com este homem. O que nos ajuda é que ele não se afiliou a nenhum culto religioso, e mesmo assim ele poderá estragar nossos piores propósitos. Por isso, teremos de aproveitar as fraquezas morais de Catarina a fim de desequilibrá-lo e levá-los à perturbação. E desenlaçando-se do camarada, tirou do bolso as anotações, continuando animado. Veja o plano. Só um pouquinho, né? Você vê que a todo momento esse espírito que está ensinando, né, o outro, ele vê em tudo que se faz de coração como uma tentativa de enganar os espíritos da luz, né? É isso que eu não entendi, assim, eu achei que ficou meio incoerente. Como de coração, tudo que se faz para enganar os espíritos da luz ou não da luz? Não, ele fala que o que o Valério faz não é para ajudar os outros, é sim para ele poder chegar como se comprasse um lugar no céu, entendeu? E os espíritos superiores veem totalmente diferente, porque ele faz com sinceridade. Ele faz com sinceridade, ele não faz para... É isso aí. Veja o plano. Catarina é muito, muito fútil,
está ligada a este homem como tentativa de se equilibrar, valorizando o casamento como mecanismo de espiritualização. Bobagem. Como lhe falamos anteriormente, o mecanismo de assédio deverá ser em cadeia, sem tréguas. Devemos apenas estimular os seus impulsos para que efetue aquilo que há anos deseja, mas falta-lhe coragem. Um dos sócios de Valério, Laércio Souza, acolhe desequilibrada paixão por Catarina, e não nos custará auxiliá-lo nessas inclinações até efetivarem a traição. Você vê só o plano, né? É um plano realmente, né? E não é só com ele, com essa família que acontece isso. Esse plano existe para todos nós. Para todos nós. Principalmente dentro das casas espíritas, das católicas, das evangélicas, no ambiente de trabalho. Para quê? Para que você vá perdendo toda a estabilização realmente, né? Principalmente dos meios religiosos, porque é como se as pessoas estivessem ali com uma segunda intenção. Não é só nos meios religiosos, qualquer lugar que traga o bem, de alguma forma, né? Numa associação, né? Numa associação, essas coisas todas. Faremos com que sejam apanhados em flagrante por Valério, e aí seremos praticamente vitoriosos. Com a mãe louca, a mulher adúltera e o filho endemoniado, o pobrezinho do Valério certamente não aguentará, e porque lhe faltam quaisquer orientações religiosas, é provável que o tolo coração não suporte. Deixemos para depois a execução desses planos. Agora, nos compete trabalharmos com Dona Judite. Aproximemo-nos de Catarina. O experiente adversário colocou no rosto um falso sorriso, chamou-a pelo nome e disse-lhe: Minha filha, eis que somos os seus bons amigos. Trazemos orientações para confortar o seu coração. Lembrando que a Catarina está desdobrada, né? Desdobrada. Temos acompanhado o seu sofrimento e o quanto a senhora que você tem como sogra lhe atormenta a alma. Podemos ajudá-la. Podem? Perguntou a infeliz, sorrindo de maneira ansiosa. Claro que sim. Você simplesmente terá que convencer o seu esposo de que ela precisa ir para uma clínica de repouso, especializada em doentes mentais. Não há mais espaço para ela aqui. Repare, Dona Judite roubou-lhe a liberdade. Não tem arquitetado as ideias com a mesma lucidez de sempre. E, além do mais, os desequilíbrios dela acabarão por prejudicar sua vida conjugal. Que casamento consegue suportar a presença de uma sogra louca? Sogrinha, não penso nisso não, viu, sogrinha? Pode deixar. Tá. Ela agradece. Minha filha, você necessita lutar pelos seus direitos. Seremos os seus tutores. Terá em nós os amigos de que necessita, a fim de executar o plano que já arquitetou em sua mente. Porém, tenha cuidado. Seu marido, enganado por mentes menos preparadas, solicitará de sua parte paciência e dedicação. Lembre-se, você casou com ele e não com ela. Sua residência não é um asilo e você tem o direito de reaver a tranquilidade dos primeiros anos de casamento. Você vê que eles vão estimulando o lado negativo dela, né? Eles instigam Fala, Valéria. Eles instigam aquilo que nenhum espírito de luz falaria. Só a negatividade, olha. Vai para uma casa, ela já está ficando louca, o seu marido está com ideias que não são as mesmas. Eles instigam aquela coisa assim, tenha paz, tenha paciência. Como vocês nos falam, que ela deixou uma brecha. Ela já havia arquitetado na mente dela o plano.
né? Ela já estava com esse pensamento na mente, né? Que ele É um falou pouco aqui. diferente, né? Ela não abriu uma brecha. Abrir brecha é quando você está buscando pensamento elevado e aí o seu homem velho de vez em quando se manifesta e quando ele se manifesta você abre a brecha. Hum, Ela não tem uma brecha, ela vibra na mesma vibração que esses Na espíritos, mesma na sintonia. mesma sintonia. E aí, hum, assim, você vê ó, os dois. Aí é onde que a gente vai reparar? Nos dois desdobramentos. O desdobramento dele, ele tinha a ajuda do anjo guardião dele. O desdobramento dela, não. Ela estava sozinha. Ela estava sozinha. E aí se aproxima os espíritos que são mais afins dos mesmos pensamentos, né? É isso aí. Aquilo que eu estou carregando, que eu vivenciei tudo na minha mente no dia, é aquele que vai estar do meu lado. Isso aí. E é por isso que a gente fala da importância da oração, do pedido de perdão, dessa aceitação, de conversar, de pedir esse anjo guardião, pedir ajuda de Deus, de Maria, de Jesus. Por quê? Para que a gente possa estar protegido desses irmãos. Porque senão a gente vai estar nesses irmãos. E aí, como a gente está desdobrado, a gente está sem o corpo, vem aquilo que nós pensamos o dia inteiro. Aí não tem mais não tem mais a proteção do corpo, né? É. Tudo bem, Solange? Você entendeu a diferença? entendi. Legal. Catarina, estimulada pelos adversários, concedeu-lhes longo abraço com palavras de gratidão, julgando fossem seus verdadeiros amigos, deixando-se envolver por eles, fazendo longa excursão por regiões de fácil convivência, onde o vício e a sensualidade dominavam. A esposa de Valério não oferecia campo mental para que seu espírito protetor dela se aproximasse, por mais que a entidade amiga responsável por ela nessa encarnação desejasse. Ela a rechaçava com vibrações menos felizes, entregando-se à própria sorte. Assim, em esferas de paz, Valério recebia do protetor longas e prudentes orientações, prevenindo-o acerca dos acontecimentos futuros. Valério, filho querido, disse o protetor, colocando nos lábios toda a ternura do coração. Não esqueceste de que, como qualquer pessoa, ocupas um lugar no mundo com objetivos bem definidos. Compreendes que a experiência da riqueza é uma das mais difíceis de se triunfar, uma vez que coloca o homem ao alcance de quase todas as realizações, a execução da maioria dos desejos, dos sonhos de consumo, da vida sensual. Por isso, nem sempre a criatura humana consegue vencer, complicando-se ainda mais junto à própria consciência. Verificamos que tens te dedicado a causas dos mais necessitados. É o teu coração bondoso, portanto, que nos permite esta ligação. Sabe que teus débitos do passado para com a humanidade são grandes. Tu te envolveste com a má política nos anos idos. Abusastes do poder, prejudicando inúmeras pessoas que agora deves recompor com o teu trabalho expiatório e, ao mesmo tempo, reparador. Parte da tua expiação, programada para esta experiência, de acordo com tuas reais condições para superá-la, constitui em suportar a hipocrisia da sociedade elitista, as críticas severas diante de teus empreendimentos sociais e obrigações de desenvolver disciplina de trabalho. Para essa existência, tua maior catarse será no campo moral, ao mesmo tempo em que receberás o retorno dos desequilíbrios que provocaste a outras criaturas humanas. Então você vê que tudo que está acontecendo, tudo que ele está vivenciando, faz parte do resgate que ele... Da expiação que ele tem que passar. É expiação e no final resgate, né? Que ele precisa passar, né?
Você vê, né? Eu nunca tinha pensado nisso, né? Tudo que ele faz, as obras, as pessoas vão desdenhando, vão fazendo, né? E ele precisa aguentar. Isso aí faz parte dele, do resgate e da expiação dele, aguentar tudo isso. E a gente, né? Será que não faz parte de tudo aquilo que a gente vai fazendo? As ideias que a gente vai tendo, pequeninas, no nosso dia a dia, será que não faz parte das nossas expiações? Eu acho que faz parte das nossas expiações os reveses que a gente tem por ter essas ideias. Entendeu? E colocá-las em prática. Os reveses que você quer dizer é ficar triste? Ou as pessoas criticarem, ou você ajudar as pessoas e no momento que você precisa de ajuda elas se afastam. Tudo isso faz parte, né? Eu fiquei aqui pensando agora nessa parte, sabe? Porque todos nós temos alguma história, algum momento da nossa vida, alguma coisa desse tipo, que a gente foi lá, tentou criar, a gente tentou fazer, e de repente parecia que jogava um balde de água fria na nossa cabeça. Muitos na Terra desconhecem o quanto a mente portadora de vastos recursos financeiros costuma ser atormentada. Temos acompanhado tua jornada de quase 18 horas de trabalho na administração da indústria que Deus te permitiu gerir. Poucos reconhecem os teus momentos de angústia e o esforço que fazes para remunerar de maneira justa teus funcionários. Isso, isoladamente, não basta. Terá ainda outras reencarnações expiatórias e provativas onde a pobreza conviverá contigo, a fim de que possas sentir as dificuldades que engendraste aos seres humanos com teu orgulho. Somos sabedores da tua disposição para recompor, e isso muito nos alegra e favorecerá o teu progresso, melhorando tua condição no porvir, livrando-te da miséria e permitindo-te vencer a pobreza por meio do trabalho honesto. Queremos dizer que dias muito difíceis te esperam. Na tua condição de espírito desprendido parcialmente do corpo, podes recobrar certas capacidades espirituais, e uma delas é acessar a própria consciência, aventando para deveres assumidos. E tu sabes que Lourenço Ventura deseja perseguir toda a tua família, que Judite, provavelmente, pelo estado frágil em que se encontra, será a primeira, Catarina a segunda e em seguida Murilo, com todas as dificuldades espirituais que o caracterizam. E tu deves compreender que terás de fazer um grande esforço para ajudar o teu menino e conduzir Catarina para o progresso, saudando teus débitos para com essas almas e libertando tua família. Uma pergunta, por favor. Aqui falou que, por conta dos débitos do passado dele, ele vai enfrentar futuramente, ainda que nessa ele seja rico, uma outra encarnação que ele vai passar dificuldades financeiras. Mas, por conta da bondade dele, ele vai ser livrado da miséria. Vai passar a dificuldade financeira, mas não vai passar na miséria. Seria isso? É isso aí. É isso aí. Né? Então, é assim. Você já viu que o planejamento é longo. Então, é assim, o que você faz, você tem que pagar. Se você não faz nenhuma bondade, você vai pagar na mesma moeda. Mas se você faz bondade, se você tem bondade, você faz benemerência, caridade, mas de coração, essas penas elas vão ser amenizadas, né? Então, ele deveria passar pela miséria, porque ele deve ter feito outras pessoas passarem pela miséria. A gente deve descobrir depois. Né? Só que a ajuda que ele vai receber, só que a ajuda que ele está fazendo nessa encarnação vai minimizar isso. Então ele não vai estar na miséria, mas vai ser pobre. E principalmente porque você vê que ele faz de coração, né? Faz de coração. Que nem as criações das creches. Ele ajuda muito as mães, os pais que têm filhos, né? Para poder trabalhar. Então, isso é uma ajuda muito grande. As benemerências, né? Os lugares que precisam, né? Porque
todo mundo que tem uma instituição precisa mantê-la. Então, se ele vai lá, pega todo o lucro da empresa e entrega para essas pessoas, ele não está guardando, ele está aplicando naquele que está necessitando. Então, isso ele tem de bom. Esse é o coração. E, principalmente, ele não está ligado a uma religião. Não é a religião que comanda ele. Ele tem iniciativa própria. É isso que ele tem dentro de si, entendeu? Dentro de si, ele sabe o que é certo. Então, ele está fazendo aquilo que é certo. Porque muitas vezes a gente entrega, a gente faz as coisas por causa da religião. Então, você está sendo guiado pela filosofia. E não até transformar o coração, entendeu? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Que você falou que o planejamento é longo. Ele nem bem saiu dessa encarnação, ele já tem para a próxima reencarnação dele uma programação de miséria, suponhamos, né? Ele não Então. Porque ele nem saiu dessa, já para outra ele já tem uma programação que ele vai ter uma dificuldade financeira. Então, mas a programação é feita para tudo, né? Então você fala assim, ó, ô fulano, você fez isso, isso, isso no passado. Então você vai ter que passar por isso, isso, isso. Você não vai passar tudo isso numa só encarnação, porque você não vai ter forças para isso. Então, numa primeira encarnação, você vai vir rico. E nessa encarnação você tem que trabalhar bem, para que na outra, onde você vai vir pobre, você possa desfrutar já de uns benefícios que você teve fazendo bem na outra. Se você fez tudo certinho, se você fez tudo certinho, você vai ter os benefícios. Se você não fez... O que a gente não pode esquecer é que no plano espiritual, eles têm a visão total das coisas. Né? Eles, o que eu quero dizer, são os mentores que programam as encarnações. Né? O instrutor o guia, né? O guia de encarnação. O guia de encarnação. O guia de encarnação, ele puxa. Né? A gente não tem muito contato com o guia de encarnação, mas quando ele vem é para dizer, não, tudo bem, dá para melhorar isso daqui, não dá, já chegou o limite. Então, assim, a gente tem. Quem fica mais próximo é o mentor, mas o guia de encarnação, quando vem, ele puxa a fichinha e ele fala. Ele tem total conhecimento. Entendi. Então, assim, nós temos um planejamento que não é pequeno. E cabe a nós cumprir com esse planejamento, isso aí. porque a gente tem o livre-arbítrio. A gente tem um livre-arbítrio. Se eu não quiser cumprir, não há problema. Vão se acumulando as dívidas, né? Uhum. A vida é assim. A lei é imperiosa, ordenando a necessidade de ajudarmos uns aos outros dentro das nossas possibilidades. Sabes que assumiste este compromisso e esperamos que possas cumpri-lo. Meu filho, continuou a entidade eternamente, cuida de tua mãe. Respeita o momento de dor em que ela se demora. Tu não ignoras que teus irmãos, que se despediram da vida, sofrem escravizados, perambulando por esferas inferiores, utilizados pelos adversários do bem? Não, isso é uma afirmação. Vai, filho meu, brevemente a vida te ensejará a dádiva de conheceres o Espiritismo. Sorverás na taça da felicidade o vinho doce do Consolador prometido. Terás no mundo a lucidez necessária para entenderes muitas das coisas que agora se te figuram no campo da obscuridade, acerca dos valores e porquês da vida. O Espiritismo para ti representará a misericórdia divina, ensejando-te um aliado para o progresso. Tua alma será mortalmente ferida, tua consciência ameaçada. Duvidarás da própria sanidade. Tudo isso será admirável oportunidade para exercitares as virtudes cristãs, com as quais te comprometeste junto aos amigos superiores, antes de renasceres para esta nova existência. Então você vê, o espírito, ele está conversando com o Valério no plano espiritual. Então o Valério ele não vai se lembrar, provavelmente ele não vai se lembrar dessa conversa, mas ele vai guardar
sentimento, né? Ele não vai lembrar das palavras, mas ele vai lembrar da essência. Da essência, isso. Da Mas essência. não vai ser consciente, vai estar no inconsciente. Vai estar no coração, né? Na hora que começar a acontecer as coisas, ele fala, calma aí, eu já sei. Eu já sei. Por isso que quando não vai, mas eu sei de que vai acontecer, sabe? Porque esse daqui provavelmente é o guia. É o guia da encarnação conversando. Não, é o espírito protetor. É o espírito protetor. Então, assim, só eles dois que conversam desse jeito. Segue adiante, meu filho. Confiança em Deus. Devemos nos alegrar por todas as oportunidades que a providência divina nos concede para a autoiluminação. Quando retornares para o corpo físico, nossa conversa ficará apagada em tua consciência, mas registrada de maneira indelével em tua alma. Teu compromisso é com o próprio crescimento espiritual. Por isso, segue adiante sem medo. O protetor aproximou-se com mais carinho do protegido, colocou suavemente os 2 braços sobre os ombros do assistido, aconchegou-o fraternalmente para um demorado enlace de despedida, ciciando em seu ouvido. Coragem, coragem. O tutelado, envolto pelas luzes do momento, sinceramente emocionado, perguntou ao protetor: meu bom amigo, sei das minhas dívidas, o quanto devo expiar e recompor sobre a terra, mas tenho de confessar as minhas naturais fragilidades. Claro que parti de nossas esferas após longos anos de sofrimento nos planos infelizes, para crescer espiritualmente. Entretanto, diante do processo em andamento, temo não conseguir. Sinto-me naturalmente inclinado para o espiritualismo. No entanto, confesso não encontrar tempo para me dedicar ao estudo da filosofia do espírito. Não te preocupes, a vida te impulsionará naturalmente. A própria conjuntura de perseguição, que ora é encetada por teus inimigos, te colocará em contato com as religiões, até que chegues definitivamente ao espiritismo. Portanto, guarda bom ânimo, pois a vitória é do porvir. Então, assim, né, se a gente for parar para pensar, todas as vezes que a gente passa por momentos de muito aprendizado, a gente sempre foi intuído a buscar ajuda. Seja onde for. Fosse na católica, onde a gente estivesse mais aberto. A gente sempre foi intuído a estudar, a se fortalecer. Você sabe que eu fechei o livro aqui agora, mas teve um pedaço que a gente leu lá para trás que estava falando que a Catarina estava entregue à própria sorte. Eu acho que na minha vida eu tive um período que eu fiquei entregue à própria sorte, porque eu não tinha esse. Eu tive um período que eu acho que eu fiquei afastada, assim, percebo que eu não frequentava nada, não. Sabe quando dormia e acordava do mesmo jeito, sem nada? Eu acho que fiquei a Bangu mesmo, por isso que eu digo que eu estava doente da minha alma, totalmente, eu tenho plena consciência disso. E foi aos poucos que eu vim buscando, resgatando essa espiritualidade, que agora eu me vi também num outro trecho que você leu aqui, que agora que eu vejo que eu tenho um compromisso com a minha espiritualidade. Então, agora eu assumi isso. Mas naquele tempo, não. Mas a gente passa por por esse tipo de coisa. Todo mundo passa, né? Então, por exemplo, como eu disse, eu fiz escola de aprendiz do Evangelho lá no 1980, 81, né? Mas quando eu entrei para a faculdade, eu me afastei de tudo isso. Porque você vivia um mundo diferente, né? Primeiro que eu estudava e não dava tempo para me dedicar. Esse é o primeiro ponto. E segundo, eu tinha contato com coisas que eram extremamente mundanas, né? Então, eu não fiz nada de errado naquele período, mas eu me afastei. Né? E foi chamado através do filho, do Gabriel, do Guilherme. Do Guilherme. Né? Foi chamado a voltar através do Guilherme. Né? Então, assim, a gente tem os chamamentos. Só que, assim, é aquela coisa, né? A gente vai orando, a gente vai se fortalecendo.
Na quinta-feira, né, quando eu acordei de manhã, eu tinha uma sensação muito estranha, muito estranha. Eu não conseguia deixar meu corpo reto. Eu tinha que me curvar. E eu fui fazer o café como eu sempre faço, fui fazer as minhas coisas como eu sempre faço, mas eu tinha que ficar curvada, porque eu sentia dor na perna. E de repente eu comecei a pingar, uma sudorese, uma sudorese, uma sudorese. E aí eu consegui tomar café e depois eu falava assim pro Sérgio, eu quero deitar, eu não consigo, não consigo. E eu chorava e eu falava assim, Deus, me ajuda, me dá uma luz, me ajuda. E aí o Sérgio começou a me arrumar, colocar a roupa, né? E aí eu fui rezando, rezando nós dois, né? A gente foi rezando, 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 rezando. E aí eu consegui entrar no carro e nós fomos para São Paulo e foi tranquilo, né? A viagem para São Paulo, graças a Deus, foi tranquilo. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o Sérgio começou a conversar com a minha médica foi que o meu HB, né, a hemoglobina, estava muito baixa. Já estava em 6, né? E aí ela olhou, ela falou assim, não, você não vai fazer químio, você vai para transfusão de sangue. E a gente vai fazer de tudo para você fazer a transfusão hoje e não ter que vir amanhã, né? Então, o que eu quero contar para vocês, ali, o resultado que eu tinha tido, né, de o câncer piorou, dobrou, fez um monte de coisa, não era tão importante quanto o HB, né? Eu tinha que lutar para poder andar, para poder respirar, para segurar o coração, sabe? Para equilibrar, né? E tinha uma equipe com muito carinho, com muito amor. E aí onde a gente fala, a oração chega. A oração chega. Porque eles ficaram, né, Sérgio? Eles nos ajudaram muito. Eu só fui receber as bolsas de sangue porque tem que fazer teste, tem que fazer um monte de coisa. Eu tinha tido já problema no outro hospital, né? Eu tinha tido mal-estar. E aí eles redobraram os testes. Eu só fui receber, eram quase 2 horas da tarde. Até ali eu fiquei ali esperando. E nas orações, entendeu? Então é aquilo da Catarina. O Valério não tem uma oração ainda. Vai chegar a oração para que ele se fortaleça. Mas a Catarina, ela está presa no quê? Naquilo que está na Terra. No mundo dela. No mundo dela. No ego dela. Né? Tramando coisas para satisfazer o próprio ego, né? Prejudicando um, fazendo isso, fazendo joguetes, né? Aquela coisa do ego. Que vai ficar mais claro agora, né? Então, assim, é isso que, assim, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aceitando passar por tudo que acontece com a gente, porque acontece. E agir com ética, né? Agir com ética, sabe, não ofender ninguém, faz parte. Ninguém tem culpa, sabe? Ninguém tem culpa. Ninguém é culpado de nada. Faz parte. Aquilo que eu escolhi, tá tudo certo. É aquilo que o Valério escolheu, fez todo o planejamento, ó, vamos assim e vamos embora. Mas a gente não deixa de ter ajuda. A gente não deixa de ter... Desde que a gente tenha oração e pensamentos bons. Né? Mas, naquele momento, como eu falei, que a Catarina está jogada à própria sorte, coitado do anjo da guarda dele nem consegue se aproximar, assim como o meu devia ficar sentado numa beira de uma esquina, olhando a fazer as coisas que eu fazia. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher não tem jeito. Eu quero ajudar, mas ela não me dá chance. Eu acho que era assim, porque também foi difícil, mas eu passei aquela... Eu não quero, não é passar a mão na cabeça de ninguém. Não é isso. Mas talvez você precisasse passar por aquele momento. Com certeza. Para que hoje você estivesse mais forte na sua convicção que você quer seguir. Né? Sim, e eu agradeço a Deus. Então o que a gente fez no passado faz parte da nossa história e foi aquilo que nos fez chegar até esse momento. Que nos impulsionou para a gente chegasse nesse momento e não desistisse, porque muitas vezes... Então, por exemplo, eu falei lá da minha época que eu estava na faculdade, né?
eu não gostei daquele meu período, né? Mas se eu não tivesse passado por ele, muitas vezes eu ficaria em dúvida se não seria melhor ser daquela forma, entendeu? Porque eu Mas, não tinha vivenciado. mas não era a nossa imaturidade emocional, Era, era, espiritual? é isso aí. Mas se você não vivencia, você vai ter a dúvida. É, É. Você vai ter a dúvida, sabe? Ah, eu não fiz, eu vivenciei isso daqui, me ensinaram de uma. Eu fui proibido, é isso aí. sabe? Eu fui bobo de acreditar nessas coisas, entendeu? E aí, se você vivencia, você sabe qual é o melhor e qual não é. Sim, tem parâmetro, Porque, né? porque assim, eu vou te falar, na quinta-feira, né, que nem ela estava falando assim, com HB6, realmente você estava passando muito mal. E aí você chegar, você entrar dentro do carro, você conseguir, a gente foi conversando, né? Eu não dormi, sabe? O Sérgio só olhava assim, o Sérgio fala que os meus lábios ficam pálidos, né? Ele já tinha falado uns dias antes, né? Que você estava com a boca muito branca, você já tinha comentado mesmo. Né? E ele falava assim, nossa, caiu, caiu. Aí ele estava falando, né? E ele ia me olhando assim, mas e eu fui com a minha Marinha no peito, fomos rezando nós dois e as coisas foram andando. Porque eles vão dar o quê? Força, fé, coragem para que a gente passe. E aí do outro lado vai ter alguém que vai estar aberto para ajudar. Nosso espírito protetor. É por isso que na hora de dormir a gente pede o auxílio dele, para que ele esteja junto conosco. Porque além de nos inspirar, né, inspirar nos momentos que a gente tem dificuldade ao longo do dia, é durante a noite que ele conversa com a gente para a gente se planejar para o dia seguinte, né, ou para o futuro, né? Entendeu? Então vamos lá, vamos conversar com eles, né? Vamos pedir para a gente ir realmente. Eu quero ir para o Hospital Santa Cruz, eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu preciso, é isso que vai me fazer bem. Eu quero me fortalecer. Não quero mais. Não quero mais o homem velho, não quero ir mais para as farras, eu não quero mais nada disso. Eu já fui muito cheio. Agora eu quero me fortalecer. Bom, nós paramos aqui, terminamos o capítulo 3. Amanhã nós vamos começar o capítulo 4, As Lutas de Valério.